Explode, nação! Pedro já tem data para voltar. Vamos falar sobre isso, diretoria. Desce a marreta em alguns jogadores do Flamengo e endurece as cobranças. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. O botão aqui embaixo, aciona o sino, deixa o like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, porque tem muita coisa pra gente conversar nessa sexta-feira, faltando aí 22 dias para a final da Copa Libertadores da América. O Flamengo treinou nessa sexta, na parte da manhã, dia 7, no CT Nildo Urubu, com foco total na partida diante da equipe do Santos, no Maracanã. Ainda tem um treinamento de amanhã no sábado, evidentemente, para o domingo jogar às 6h30 da tarde no Maraca, que vai estar abarrotado, tá? Apesar desse clima aí de tristeza em função do empate com São Paulo, expulsão do Plata, entregada de paçoca, aí culminou ainda mais com a vitória do Palmeiras ontem contra a equipe do Santos, que vai ser o adversário do Flamengo. Gabriel Brazão até tentou ali, mas infelizmente não deu para a equipe santista. Em paralelo a isso, pessoal, temos aqui informações e até uma matéria muito bem escrita pela Emanuele Ribeiro e a Luísa Sá, do GE. Globo, que o Flamengo ele vem endurecendo postura e cobrando jogadores por expulsões e tenta manter o foco nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Flamengo nos últimos anos, e isso voltou a se repetir nesse ano em dado momento, né, em determinados momentos, se notabiliza por ser um time disperso, por ser um time que não se mobiliza. Eu até vim aqui e disse, olha, contra o São Paulo esse não foi o caso. Mas durante o ano você tem casos de desmobilização do Flamengo, o que não acontece com o Palmeiras, por exemplo, né? É um time muito mais focado ali nas partidas que não são, assim, de tanto apelo, de tanta importância. Por exemplo, nesse ano teve Central Córdoba, nesse ano teve Deportivo Táchira, nesse ano teve o Fortaleza, que foi uma vergonha. Nesse ano teve o verdadeiro Santos na Vila Belmiro, os caras mais preocupados em falar com o Neymar do que jogar futebol, do que vencer o Neymar, do que impor uma derrota ao Santos. Então, a diretoria está tentando mudar esse comportamento, mas, cara, esse ano, algumas vezes ele acabou vazando. Plata e o Alacian foram cobrados pela diretoria do Flamengo, que tenta implementar uma mudança de mentalidade desde o início do ano, mas que não está logrando 100% de sucesso, viu? Em alguns momentos dá aquela rateada. O técnico Felipe Luiz não quis culpar o Plata pelo resultado, considerando a expulsão sem querer e botando a responsabilidade numa possível punição ao jogador. A diretoria, por mais que ele tenha falado que ele participa também ali de eventuais punições, a quinta-feira, no caso ontem, de reapresentação no CT Nildo Urubu após o empate diante da equipe do São Paulo, foi como uma tentativa de acalmar os ânimos, mas também de cobrança em relação aos atletas. A diretoria evita tornar público, mas tende a multar, sim, Gonçalo Plata pelo conjunto da obra dos últimos acontecimentos, né? A expulsão contra o Racing, contra o Estudiantes não merecia, mas anteriormente, naquela mesma partida, ele já deu uma entrada temerária no atleta do Estudiantes, contra o São Paulo. Baladeiro, né? Enfim, eu sei, cara tá na folga, mas, cara, tá no reta final, dá aquela segurada, daqui a pouco, porra, velho, entendeu? A ideia é resolver internamente para seguir em frente e tentar manter o foco na disputa pelos títulos que a equipe ainda vive. O Brasileiro, agora um pouco mais difícil, e a Copa Libertadores tem um jogo
É o único jogo para chegar ao tetracampeonato. Foi o terceiro cartão vermelho desde setembro no Flamengo. Desde setembro ao Gonçalo Plata, né? Não no Flamengo. No Flamengo foram até mais. Teve o do Everton Araújo, do Alacian, enfim, Danilo. Sendo que o primeiro acabou anulado por erro de arbitragem e o segundo se originou de uma reação infantil, né? Do jogador. Tudo bem, era para expulsar, não era, mas porra, precisava fazer aquilo. Eu falei no vídeo posterior, né, no vídeo da madrugada que procedeu a classificação do Flamengo. O Flamengo até pensou em recorrer dessa situação do Plata, mas viu que, velho, melhor não, porque já teve expulsão no Brasileiro. Pô, mas é outra competição. Mas as coisas se interligam, os caras estão vendo. Olha lá, tá vendo? O cara é problemático, o cara é expulso toda hora. Nós vamos tirar o cartão desse cara de novo? Evidente que não. O clube entende que a expulsão aconteceu em um lance comum de jogo, mas que o comportamento recente do Plata incomodou. Vem incomodando na Vila Belmiro, ele recebeu o cartão vermelho. O Filipe Luiz, após o jogo, falou: punições sempre depende da diretoria, claro que eu participo, mas o que acontece, uma expulsão como a do Plata foi sem querer. É sem querer, eu nasci também, Filipe Luiz. Sem querer, tudo no futebol é sem querer. Aliás, boa parte das coisas que acontecem no jogo é sem querer, né? Você acha que um jogador eventualmente dá um passe errado porque ele quer dar o passe errado? Você acha que um atacante eventualmente chuta a bola lá na lua porque ele quer chutar lá na lua, ele tá achando que é NFL, que é futebol americano? Não, é sem querer, mas sem querer, meu amigo, tá passível de crítica também. É imprudência. Entende? E eu achei, continuo achando que a leniência que ele teve com o Plata, ele não teve com o Pedro, né? Aí teve até um rapaz que escreveu ali, eu gosto sempre de responder os comentários de vez em quando, ele botou assim no comentário: não existe comparação do negócio do Plata com o do Pedro. Existe, porque não foi uma expulsão isolada. É o conjunto da obra, não à toa a diretoria vai punir. E quando foi para falar do Pedro, ele falou, e quando é para falar do Plata, não é. Por quê? Porque o Plata, ele corre o jogo inteiro, sem a bola, né? Só que o Pedro entrega gol, o Pedro entrega assistência. Tem que correr também sem a bola. Mas não adianta correr sem a bola e não entregar as outras coisas. Entende? Essa postura do Flamengo com as multas é parte de um processo maior dentro do Flamengo de mudança de mentalidade. Gente, eu estou trazendo aqui para vocês o que a diretoria quer fazer. Não sei se vai lograr êxito, tá? Mas, por exemplo, chegou o Danilo, que enfim, mentalidade de seleção brasileira, o Jorginho, jogador de seleção italiana, o Saúl, que já jogou na seleção espanhola, então jogadores ali com um conjunto de comportamentos de que, além da técnica que eles entregam à equipe, a diretoria espera ou esperava que esses atletas também agreguem certas mudanças de mentalidade no Flamengo, como essa de não estar mobilizado num jogo mais ou menos, como aquele do Fortaleza, que precedeu o jogo contra o Racing, como do Central Córdoba, no Maracanã. Ih, Central Córdoba, quem é? Nem conheço. Aí tá aí, ó, tomamos na tarraqueta. Tudo bem que já o Filipe Luiz conseguiu passar uma borracha nesse episódio, porque estaremos na final da Libertadores, e a final da Libertadores não tem de volta, jogo único, jogo neutro, campo neutro, lá em Lima. Pessoal, então essa é a tentativa da nova diretoria com o BAP, com o Boto, Filipe Luiz, de tentar mudar essa mentalidade, mas não está conseguindo êxito. Porque algumas escapadas ali de comportamentos indesejáveis acabam acontecendo. Espero que cessem de vez até o final
da temporada, há exatos 35 anos, o Serra Dourada estava em festa. Como assim, Pedrão? Serra Dourada, aquele lá de Goiás, Goiânia, capital? Sim. O Flamengo conquistava o seu primeiro título da recém-criada Copa do Brasil, meus amigos. Pois é, em 1990, galera. Primeiro título do Mengão da Copa do Brasil. Voltando a falar sobre o Campeonato Brasileiro, Flamengo e Santos às 6h30 da tarde, horário de Brasília no domingo. Neymar está confirmado entre os relacionados da equipe santista para vir ao Rio de Janeiro, para vir ao Maracanã. O clube da Baixada Santista divulgou a sua lista de relacionados e o Neymar estará nessa partida. Espero que os atletas do Flamengo estejam mais preocupados em vencer do que conversar com o Neymar. Aí vai lá o Felipe, aí o Neymar vai lá, tenta dar uma caneta no Felipe Luiz, o Felipe Luiz, para com isso. Aí vai lá o Neymar, para você. Aí abraça, aí dá beijo. Aí no meio do jogo, dá risadinha para jogador do Flamengo. O jogador do Flamengo dá risadinha pro Neymar. Meu amigo, eu sou radical enquanto é isso. Não tinha nem que cumprimentar. Que isso, Pedrão? Mas somos adversários, não somos inimigos dentro do Flamengo, dentro de campo, degladiando. Somos guerreiros dentro de campo a fim de ganhar o jogo. Vai falar depois do jogo. Vá cumprimentar depois do jogo. Antes do jogo e durante o jogo é concentração total para ganhar o jogo, para derrotar o Neymar, para indiretamente rebaixar o Santos. Não tem que ter essa história. Eu sou radicalmente contra isso. Pedrão, você está assumindo uma postura muito extremista quanto a isso. Que se fale. Tem que entrar para meter gol, 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 gol. Toma, Neymar. Meu irmão, você está de ficar dando risadinha pro adversário. Ri depois. Não tô falando para ter violência, é diferente. O nome disso é competitividade. Tá? O Arboleda é amigo do Plata. Vê se ele foi lá. Não, ele fez sem querer a entrada aqui. Igual, por exemplo, lembra do Rodinei, que deram entrada no... O Rodinei deu entrada no jogador do Flamengo. Flamengo e Inter 2020, penúltima rodada, contra o vice-líder, contra o líder da competição naquela ocasião. Aí foi Felipe Luiz e Diego falar... foi sem querer. E isso admitido pelo Felipe. Tem entrevista, não estou inventando na minha cabeça, não. Então esse tipo de coisa tem que ser combatido. Risadinha, amizade é depois. Tá? Pessoal, o Arrascaeta se aproveitando, né? O Arrasca é sensacional, se doa, se dedica, fica pé da vida quando perde. A gente está vendo isso mais ainda nessa temporada. E ele fez uma brincadeira nas redes sociais, porque o Pedro, né, fez aquela história lá com a marca Piracanjuba de tomar o leite, né? O Éboli falou que ele tem que tomar leite. Grande jornalista Eduardo, né? Carlos Eduardo Éboli. E depois ele falou que carne também é bom lá na entrevista para a Flá TV. E aí o Arrascaeta foi e fez um churrasco lá, né? Falando que carne deixa com ele, que é ele que entende da carne, né? Uruguaio, né? Carne boa, né? Aqui no Brasil também tem carnes excelentes, sobretudo no sul do país. Mas muito bacana essa ação, achei engraçado essa situação aí do Pedro. Pessoal, o Felipe Luiz e o Abel Ferreira foram indicados ao prêmio de melhor técnico do mundo em 2025 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Além deles, o técnico Thiago Nunes, da LDU, também aparece entre os concorrentes. A lista tem Diego Simeone, Hans Flick do Barcelona, Luiz Henrique do Paris Saint-Germain, Xabi Alonso do Real Madrid. O vencedor
será escolhido por um júri internacional de especialistas e jornalistas e o resultado sai após o dia 10. Para mim, essa lista aí não vale de nada, porque o Felipe Luiz, respeito, para mim é bom treinador, tem potencial para muito, tem que corrigir algumas situações, como essa panela aí. O Abel Ferreira também é um bom treinador, mas para mim limitado. Para mim ele é limitado. Se ele precisa que o time mostre um outro tipo de futebol, ele tem dificuldades. Então, assim, eles não merecem estar nessa lista. Tá? Não acho que eles mereçam estar nessa lista. Então, discordo desse prêmio aí também. Beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte. O Manuel Pellegrini, chileno, técnico do Betis, sugeriu uma regra do basquete no futebol. A ideia do treinador é, uma vez que um time passe com a bola à linha do meio de campo, não poderia recuá-la para o seu campo de defesa. Isso tem no futsal, não tem? Acho que isso tem no futsal. Não tô me recordando, que eu não vejo muito futsal mais. Mas acho que tem no futsal também. Se passar da linha do meio do campo, acho interessante. Certamente iria dinamizar mais o jogo. Não tenho opinião formada, não sou a favor nem contra. Acho que é algo para ser estudado. Ele até falou aqui. Acho que existem outras regras que poderiam ser modificadas, como impedir que a bola retorne para o seu campo depois de cruzar a linha do meio de campo. Isso tornaria o futebol mais interessante e dinâmico. Para isso, precisamos estar mais perto do gol do adversário. E aí você ia mudar também uma série de táticas do futebol, né? Você ia mudar, explodir uma bomba, né? Nas questões táticas do futebol, um monte de coisa ia ter que ser alterada, né? Ia causar uma reação em cadeia em várias verdades que o futebol tem, mas eu sinceramente não tenho opinião formada sobre isso, tá? Enfim, tem que ver como é que vai ser. Outrora a ideia era aumentar o número de substituições, aumentaram, deu até certo, foi legal, foi bacana. Aumentar o número de substituições, mas o número de paradas para substituições, ou mesmo, a não ser que seja por concussão ou durante o intervalo, né? São 3 paradas para substituições, o limite, justamente para não ficar paralisando mais o jogo. Pessoal, Pedro avança em recuperação e já tem previsão de voltar a treinar com o grupo. O atacante volta a realizar treinamentos leves junto ao elenco já na semana que vem, pessoal. Na próxima semana, o jogador vai passar por um exame de raio-x na segunda-feira para ver como está o andamento da recuperação da calcificação do osso do antebraço. A avaliação clínica é positiva, já de que ele está evoluindo bem, respondendo bem ao tratamento, e Pedro vem fazendo atividade no campo individual e também sem a bola, tá? A fim de gerar menor impacto. A previsão é que na semana que vem ele já inicie um trabalho mais forte com o restante do grupo, mas com parcimônia, por causa do impacto em função da lesão. Pedro sofreu uma fratura sem desvio da una, o que ajuda também, de certa forma, nessa recuperação, e o Flamengo já deixou preparada a proteção que o Pedro vai utilizar quando retornar aos gramados, tá? Até para não ter a exposição completa ali do local que ele teve essa lesão, que ele fraturou, infelizmente, ali o braço, mas a tendência é que para a final da Libertadores o atacante estará, sim, disponível, pelo menos na perspectiva de hoje, né? Torcer para que siga assim. Faltam 22 dias para a final da Libertadores. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.